Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais um elemento aqui na nossa conversa sobre política que tem a ver justamente, a fake news é um dos elementos centrais para a gente entender a campanha desse ano, mas também a questão da abstenção. Vamos fazer digamos, vamos olhar para essa questão da abstenção, tendo como ponto de partida uma decisão do STF de hoje, liberando os prefeitos para oferecerem transporte gratuito no segundo turno, o que é a preocupação das campanhas, como evitar que as pessoas fiquem em casa. A gente confere primeiro a reportagem de Matias Brotero. A liberação foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso em resposta a uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade e vai agora para a votação em plenário virtual do STF. Prefeituras e empresas concessionárias em todo o Brasil poderão autorizar o transporte público gratuito no segundo turno. Barroso afirma que a ausência da gratuidade poderia criar um novo tipo de voto censitário que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral. A gratuidade era um desejo dos aliados de Lula. Na segunda-feira, a cúpula da campanha petista se reuniu com os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Um dos pedidos era para que a Justiça deixasse claro que os prefeitos que quisessem conceder transporte de graça no dia das eleições não seriam punidos. A preocupação é porque as taxas de abstenção costumam ser maiores entre o eleitorado de baixa renda, justamente onde Lula tem mais apoio. As abstenções são historicamente maiores quando é preciso voltar às urnas. No primeiro turno de 2014, 19% dos eleitores não votaram. No segundo turno, 21%. Em números, um aumento de 2.400.000 eleitores que deixaram de participar. 4 anos depois, 20% dos eleitores não votaram no primeiro turno. No segundo, esse número subiu em torno de 1 ponto percentual. Na prática, aumento de quase 1,5 milhão de abstenções. A polarização nestas eleições pode mudar essa tendência. Nível de rejeição muito forte aos dois candidatos, né? Então, caso a gente tiver um aumento da abstenção neste ciclo, me parece que esse aumento será muito menor em comparação com o padrão histórico. E pode até ser que, por conta desse fator novo, da polarização, a abstenção caia neste segundo turno. Em uma das principais estratégias da campanha de Jair Bolsonaro contra a abstenção no segundo turno, o presidente tem priorizado agendas com gestores locais. Nesta terça-feira, esteve em Minas Gerais e tenta mobilizar prefeitos, vereadores e deputados estaduais para reverter a diferença com Lula. Uma coincidência de datas, no entanto, preocupa a campanha da reeleição. Na sexta-feira, dia 28 de outubro, antes do domingo de votação, é dia do servidor público. E na quarta-feira, dia 2 de novembro, é feriado de finados. Com a liderança entre os mais ricos, Bolsonaro teme que seus eleitores deixem de votar para viajar. Para o especialista, no entanto, o perfil dos eleitores do presidente pode ser uma vantagem para ele. O feriado pode impactar a abstenção, principalmente entre eleitores que são menos mobilizados politicamente, eleitores mais moderados, né? E isso tende a ser uma notícia pior para o Lula que para o Bolsonaro, sabendo que o nível de mobilização, de engajamento do eleitor bolsonarista geralmente é maior do que para o Lula. Felipe, Raquel e Caio, nós vamos entrar no terreno da especulação, no bom sentido. A gente vê pela própria reportagem, eu acho que a reportagem é realmente o centro do jornalismo e acho que uma reportagem como essa ajuda a gente a entender melhor a realidade. E a realidade qual é? Ninguém sabe o que vai acontecer. Há uma possível teoria por que as pessoas desta vez iriam menos às urnas, assim como uma possível teoria por que as pessoas desta vez iriam mais às urnas. Vamos nos arriscar ao cenário da abstenção? Felipe, quer começar com você ou você quer o privilégio de ouvir os outros primeiro? Eu posso ouvir, você que sabe, você que comanda. Raquel, se quiser que eu fale, eu falo. Raquel, você é a moça da turma. Afe Maria. William, a gente tinha... Se não, começo eu, tá bom, começo eu. Tô vendo, tô colocando todo mundo contra a parede na saia justa, posso eu ficar aqui na posição confortável de ficar encostando vocês, pressionando vocês e eu ali na boa, né? Você sempre faz isso. Não, mas com mais jeito. Na minha avaliação, nós temos uma conjunção de dois fatores que eu acho que levam a maior abstenção e não a menor. O calendário é péssimo, ele desmobiliza.
Segundo lugar, nós temos muitas eleições regionais decididas, o que desmobiliza mais ainda também. Talvez a gente fique no patamar histórico, mas o patamar histórico não é bom para nenhuma das duas candidaturas. 20% do eleitorado não vai e exerce o seu direito. Agora eu já falei a minha parte, Felipe, e você. Olha, Vac, de fato, historicamente é o eleitorado de baixa renda, de baixa escolaridade, que se abstém, então existia sempre uma preocupação maior na campanha do PT. Acho que eles demoraram muito a se preocupar com isso. Só houve ali uma ação para tentar estimular o transporte público no dia da eleição, às vésperas do primeiro turno. Jair Bolsonaro foi em cima e aí o ministro considerou a iniciativa do Jair Bolsonaro um absurdo, como se ele quisesse tentar impedir as pessoas de votarem, torcendo, evidentemente, como ele estava pela abstenção, e foi uma torcida que acabou dando um resultado, né, assim, favorável ao desejo, porque foram mais de 31 milhões, foi 20,89%, a maior taxa desde 1998. Existe essa tendência de aumentar. O que eu tenho dito a respeito disso é que deveria ter havido, muito antes, um debate no Congresso Nacional sobre os critérios a respeito disso. Da mesma forma, a gente estava tratando da justiça eleitoral e tem muita coisa que poderia, de fato, ter sido debatida antes a respeito desses limites e desses critérios. O que é uma agência de publicidade ali disfarçada, atuando numa campanha, e esse período em que as pessoas querem monetizar, querem ganhar dinheiro, porque é o período de comoção nacional. Então, assim, tem muita coisa no Brasil que é deixada para cima da hora e as pessoas agem sem base em regras já bastante estabelecidas. E aí vem uma decisão de um ministro que agrada um lado, mas desagrada o outro. Por exemplo, essa decisão a respeito do transporte público gratuito estava repercutindo nas redes bolsonaristas com ataques ao ministro Luiz Roberto Barroso. Associações do Barroso, que já são feitas há muito tempo ao campo da esquerda, a determinadas opiniões que ele tem, como se ele tivesse tomado essa decisão para favorecer o Lula. Agora, a gente tem que zelar para que todos os eleitores tenham condições de votar. Eles podem não querer ir por uma escolha individual, né, de não ter ali os candidatos que os satisfazem, ou eles preferirem fazer outra coisa, não compactuarem com o sistema, o que quer que seja, e preferirem eventualmente pagar a multa, que é simbólica, mas que existe. Então, assim, eles terem a opção é necessário, e criar as condições para isso também. Só que quando tudo é feito com esse assodamento em cima da hora, gera todo esse ruído. Tá, e você acha que vai ter mais ou menos abstenção? Eu acredito que vai ter mais. Caio. Também, eu acho que vai ter mais. Em princípio, isso prejudica um pouco mais o Lula, mas não como um ponto determinante. Não, assim. prejudica muito o Bolsonaro também. Sim, mas pelo cenário de o eleitor de baixa renda se abster mais do que o eleitor de alta renda, acho que o Lula deve ser, mas não acredito que é isso que vai ser um fator determinante. Okay. É que está tão acirrado o negócio que qualquer 1.000, 100 mil, 200 mil votos são relevantes. E, de fato, é algo para ser tratado daqui em diante, né, na próxima legislatura, né, porque o direito a a voto... A observação do Felipe é clara, Sim. Ele descreveu uma parte do caráter nacional brasileiro ali. A gente deixa as coisas para a última hora, aí acaba agindo de supetão, provocando consequências políticas de algo que poderia ter sido evitado anteriormente. Sim, porque mas aí é o nosso caráter nacional, não sei se é um direito, né? É um direito o voto, né? Um direito constitucional e que tem uma diferença entre ricos e pobres em exercer esse direito. E cabe ao Estado, sim, equilibrar esse jogo. William, eu acho que é puro chute. Mas é chute mesmo. É isso que a gente quer. Mas a ideia é essa. Não me provoca, Caio Junqueira. É puro chute. Porque é o seguinte, no primeiro turno, eu acho que até o fato do teste de biometria, que provocou aquelas longas filas, acabou aumentando essa abstenção. Você tinha uma ideia. Eu lembro quando a gente chegou lá para votar, falando, nossa, a campanha do PT estava animadíssima, falando o comparecimento está altíssimo, vai nos favorecer. Eu lembro de eu estar na fila e conversando com alguns senadores do PT e coordenadores, e no fim a fila, pelo jeito, era biometria, que estava ali em teste e atrapalhou. Então, eu acho que vai ter um monte de fatores atuando.
tradicionalmente, no segundo turno, você tem mais abstenção. Seja porque já tem muita gente desmobilizada, porque as candidaturas para o Congresso já foram, seja porque... Os governos estaduais. Nos governos estaduais. No Nordeste, principalmente, tem muita gente que não transferiu o título e aí ele vai para casa votar no primeiro turno. E depois ele fica difícil ir no segundo turno, até por uma questão de custo também. Então, assim, tem muitos fatores atuando. Eu vejo a campanha do PT mais preocupada com o assunto, porque eu acho que sim, afeta mais o eleitor de baixa renda. O Bolsonaro fez uma mobilização ali da prova de vida da Previdência, que acabou favorecendo ele um pouco, mas eu acho que eu sinto a campanha do PT mais preocupada, inclusive trabalhando essa questão do transporte público, porque eu ainda tenho a sensação de que prejudica mais o eleitor de baixa renda, simplesmente porque às vezes é caro para ele. Deixa eu fechar essa parte antes da gente ir para o intervalo com uma pergunta geral a nós quatro aqui. A gente assume, até porque profissionalmente nós estamos tão envolvidos na cobertura disso, tão empolgados, profissionalmente é um desafio enorme cobrir essa eleição e principalmente entender essa eleição, que a gente supõe que as pessoas também assim ajam. E quando a gente vê esses níveis de abstenção e tenta procurar as explicações, há alguma coisa ali que não bate. Aquela primeira teoria parece desmentida, que eu até mencionei no começo do programa. Se a eleição é acirrada, e o que esta eleição é enormemente acirrada, a gente devia imaginar que mais pessoas fossem às urnas. Não aconteceu no primeiro turno. Sim. Ao contrário. Eu tenho uma... Será? Aí vem a pergunta. Sim, perdão. Será que nós é que estamos na bolha, nós jornalistas, e no fundo a grande maioria do eleitorado não está carregada por esse que seria um sentimento capaz de levá-los em maior e não em menor número ao local de votação? Quer começar, Felipe? Olha, Vac, eu acho que tem muita gente que não se mobiliza pela eleição, mas que também não necessariamente é por não saber muito, é por não estar inserido muito, é por insatisfação, por não acreditar muito que vai mudar muita coisa. Existe uma tendência, quando se discute muito Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, as campanhas, as estratégias, etc., eu acho que muitas vezes se parte do pressuposto que está todo mundo realmente interessado naquilo. E eu sempre acredito que há uma boa parcela da população brasileira que não se interessa por esse tipo de coisa e que não tem essa ilusão de que a vida vai melhorar votando de um lado e do outro, que nem sequer tenha simpatia por um lado e pelo outro. Tem uma fonte que sempre me diz, que assiste o programa, inclusive, que é sobre essa então, questão... Em primeiro lugar, obrigado à sua fonte. Que sempre coloca que essa questão da abstenção, na leitura, eu acho relevante colocar, que essa eleição em específico, o primeiro turno foi antecipado pelo segundo turno. Então, logo, a taxa de abstenção que se veria no segundo turno já se viu mais ou menos no primeiro turno. Então, os eleitores já votaram no primeiro turno como se fosse o segundo turno, então não deveria, em tese, sob essa ótica, ter uma ampliação tão drástica. E pegando a tabela da eleição mais acirrada dos últimos tempos, que foi a de 2014, primeiro turno foi 19,3 e segundo 21,10, cresceu 1,7. Então não deve ter uma grande, eu penso, uma grande variação do primeiro para o segundo turno. A variação que houver, acredito que vai prejudicar o Lula, mas não a ponto de ser decisivo na eleição. Raquel, para a gente fechar? William, porque eu vou dar um depoimento empírico que não tem nada de estatístico, mas eu sinto nas pessoas à minha volta, que não tem nada a ver com o jornalismo, um enorme cansaço. Assim, muita gente sequer assistiu ao debate, porque é tudo mais da mesma coisa, tem um cansaço com a agressividade, com o negativismo todo que a campanha está trazendo. Eu realmente não sei se isso vai se refletir na urna. Eu não gosto muito de chutar, William. Eu fico incomodada. Não, mas é fundamental porque testa a sua própria capacidade de perceber a realidade à nossa volta. E depois a gente volta e vai fazer uma autocrítica, perceber se a gente estava antenado ou não. Você não tem a leitura que a abstenção é uma forma de voto? Se a gente pegar as votações do Congresso Nacional, tem quem se abstém. Num país pobre e desigual como o Brasil, eu não consigo chegar a essa conclusão. Eu estou tomando como... Aí eu teria que estratificar. E é o seguinte, o público ao qual nós pertencemos à elite. Certo? Esse público, sim,
Esse público eu acho que é muito sujeito ao tipo de fator que a Raquel acabou de levantar e o Felipe também, de uma forma um pouco mais ampliada no sentido da abrangência do argumento dele. Agora, num país pobre, miserável e desigual como o Brasil, os fatores de abstenção, na minha avaliação, como velho repórter, são muito mais ligados a questões sociais do que as questões, digamos, de engajamento político do eleitorado. Essa é a minha maneira de ver. Estou chutando. Não, agora eu acho que não. Estou chutando. Mas, enfim, eu acho que é muito mais ligado à pobreza e ao custo da passagem de ônibus. Nós estamos dizendo para o público, isso aqui é especulativo, ninguém sabe ainda. Nós estamos querendo enunciar os fatores que podem levar isso aqui.